sono, conseguimos ter atividades de lazer. Tudo isso acontece pelas ondas cerebrais. E as ondas cerebrais, elas funcionam em termos de frequência. Então, o corpo físico ele funciona com frequência, funciona com energia, e toda essa situação, né, que a gente chama de vida está dentro desse processo fisiológico, né, que é toda a condição de você colocar os nutrientes para dentro do seu corpo, e, ao mesmo tempo, as cargas elétricas que vão fluir, e aí começa outras frequências que a ciência ainda não conseguiu provar. Aliás, ela fala que não, né? Mas existe sim pessoas que utilizam aparelhos que conseguem captar determinadas frequências. A própria frequência do campo áurico é captada por fotos, é captada por aparelhos, né? A própria câmera do celular, quando você, dependendo do exercício energético que você faz, você consegue captar o campo áurico da pessoa por um celular comum, os ultras e as frequências vibracionais que estão perto de nós. Quando o corpo físico está saudável, quando ele consegue manter a vida física aqui, vamos dizer assim que os chakras, que seriam o centro de força do corpo físico, estão acesos numa capacidade total deles, ficam muito bonitos, né? Quando você está passando pelo processo da morte, começa o desligamento dos chakras, né? Você está deitado, muitos que estão entubados ou passando pelo processo da morte, começam a ser desligados os chakras, começa pelo chakra coronário e até chegar ao chakra sexual. O ideal seria seria não morrer, né? Mas como acontece o processo da morte da cabeça para o chakra sexual, significa que o nível consciencial da pessoa ainda não foi satisfatório nessa vida. E às vezes, algumas pessoas que conseguiram atingir um nível consciencial X, esses chakras começam a ser desligados de baixo até chegar a de cima, né? E aí a pessoa é desligada, ela se vê projetada fora, aliás, ela se vê fora do seu próprio corpo, mas ela não é aquela coisa perfeitinha, daquele corpo que você olha assim e fala assim, poxa, eu sou a cópia exata desse corpo físico que está aqui, não. O que acontece é que você fica meio parecendo uma névoa, né? Muito transparente, muito difícil de captar. É mais fácil você captar frequência dos ultras, frequências vibracionais mais altas do que você realmente conseguir ver um espírito. E muitas pessoas que veem espíritos que estão partidos ou que estão cheios de imagens negativas, isso na verdade são cascões. Os cascões são frequências de pensamentos, né, de ondas mentais que a pessoa, quando em vida, criou perto de si, e que quando ela desliga desse corpo físico, esses cascões são preenchidos por elementais. Os elementais da natureza entram nesses cascões e ficam ali perto, mexendo, movimentando, até acabar de desintegrar completamente esses cascões. Então demora um determinado tempo. E o clarividente, aquele que não tem a consciência desses cascões, não consegue entender o que é forma pensamento, acaba observando essas formas, achando que aquilo é o espírito da pessoa que está sofrendo, né? Acontece assim, a pessoa ela sai desse plano, quase que instantaneamente, indo para um plano, se ela tem um nível consciencial mais elevado, chamado plano ascensionado, que a gente chama de anel 2, um local onde ela consegue manter 30% da frequência vibracional dela, 70% da parte emocional ela perde, porque essa parte emocional é mais do físico, ela é mais da terceira dimensão, né? O espírito acaba tendo só 30% dessa parte emocional. A consciência se expande porque o corpo de luz ele é o corpo original, né? Ele está agregado ao corpo físico. O corpo físico, na verdade, é a densificação desse corpo chamado corpo de luz, porque as células também criam bionfótons, né? Isso quando você consegue utilizar as cargas elétricas do corpo na saúde, na frequência saudável máxima, isso cria bionfótons, que seria a condição das cargas elétricas passando uma para outra rápido. Tudo isso tem a ver com o corpo de luz. O corpo de luz nosso, ele vibra dentro dessa estrutura física, e quando se perde esse corpo físico, esses outros corpos, essas outras frequências mantêm, a pessoa mantém.
Principalmente muitos têm dúvida, né? Alma, espírito, o que é alma, o que é espírito? Nós, quando perdemos o corpo físico, perdemos a alma também? Eu vou explicar isso aqui. Alma seria a quantidade de luz vibracional que você recebe dessas frequências superiores, né? Que você recebe desses universos superiores. Quanto mais luz você tem, quanto mais clareza mental, quanto mais consciência você consegue expandir nessa vida, maior é a sua frequência de alma, sua frequência de luz. Consequentemente, você também vai ter um nível consciencial diferente. Você não vai querer fazer mal a uma outra pessoa, um colega, né? Quando você tem pouca luz, quando você tem pouca frequência de alma, você não liga em machucar uma pessoa, você não liga em atrapalhar a vida de uma pessoa, você não liga em roubar uma pessoa, apontar um revólver para a cabeça de uma pessoa. Então isso tem muito a ver com essa frequência de luz. Uma pessoa que tem uma frequência de luz, uma frequência de alma muito elevada, nunca vai pensar em fazer sacanagem com ninguém, nunca vai querer o mal para ninguém, né? É óbvio também que ela também não vai ser nenhum tipo de barata sonsa, né? Nenhum tipo de pessoa que permite com que o outro venha e a pressione, atrapalhe a vida dela. Ela vai se defender. E quando a pessoa não tem essa frequência de luz, que seria a alma, ela passa a ser aquela pessoa que você olha para ela e vê que ela não tem nenhuma luz. Pega um assassino aí, uma pessoa que tira a vida de uma criança, tira a vida de qualquer pessoa. Você não vê brilho nela, você não vê luz nela, você não vê consciência nessa pessoa. Ela perde muito dessa frequência vibracional. E o espírito seria esse corpo de luz, seria a sua essência, seria a sua frequência vibracional consciente, que quanto mais aqui nessa vida você consegue sair desses circuitos repetitivos que o governo oculto planejou e projetou em cima da nossa consciência, mais essa luz do seu espírito, esse corpo de luz se expande, né? Então você consegue expandir esse corpo de luz além do seu físico. E quando isso acontece, quando você expande o seu corpo de luz além do seu físico, você consegue fazer com que a sua consciência consiga atuar nas frequências vibracionais que existem na Terra. Você consegue utilizar, perceber as frequências ultravioletas que estão à sua volta, você consegue perceber o mundo microscópico que existe ao seu redor, você consegue ver o mundo macroscópico que existe ao seu redor, né? Você consegue sair daqueles 20% apenas da sua visão, e esses outros 80% de coisas que não enxergamos, a gente passa a perceber. Se você tem um sistema de crença religioso que te limita em achar que aquilo tudo está vinculado à sua religião, a sua consciência vai tolir o seu nível de crescimento. Mas se você é uma pessoa que tem a mente mais expandida, né, que consegue compreender e buscar mais informações, você rompe também esse véu que impede você de ter consciência total das questões todas.